Saudações agroecológicas. Eu sou o professor Igor Oliveira, do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Sejam todos bem-vindos a essa volta que nós vamos dar pelas fitofisionomias campestres do nosso bioma, tão importantes e tão belas. Fazendo uma breve revisão sobre o bioma cerrado, as fitofisionomias estão distribuídas em algo semelhante a um mosaico. E nós temos três formações principais: as formações florestais, formações savânicas e as campestres. Ao todo, temos cerca de 11 fitofisionomias, podendo chegar até 25 subtipos. Então a gente tem aqui, lá no fundo, a mata, mais para o meio os campos, e aqui na parte mais posterior da fotografia, mais anterior da fotografia, algo mais parecido com a savana. Essa classificação também ela passou por muitos debates, muitos termos e expressões são utilizados e existe ainda uma necessidade de padronização desses termos, tá? E aí a gente segue então os estudos, a proposta de Ribeiro e Walter, de 98, que é uma proposta que é bem aceita e contempla bastante essa necessidade, tá? Ela leva em critérios a fisionomia, a aparência da formação vegetacional, a composição das espécies vegetais e fatores do ambiente, tá? Quando a gente fala de fisionomia, sempre é importante lembrar também que a gente tem que estar pensando na inclusão da estrutura, tá? Ou seja, a disposição, onde cada indivíduo está localizado, tá? Tanto em altura e quanto em densidade, que é o número de indivíduos por área. Temos que considerar também as formas de crescimento, as diferenças entre árvores, arbustos, gramíneas, plantas, ervas, e as mudanças também estacionais ao longo das estações do ano, se é a vegetação que está sempre verde ou que sofre queda das folhas, parcialmente ou totalmente. E aí a proposta de Ribeiro e Walter traz para nós essas três grandes formações, as florestais, savânicas e campestres, e cada uma com alguma proposta de fitofisionomia, Lembrando que as formações florestais vão ter dossel, a copa das árvores fecha lá em cima, grande diversidade de espécies arbóreas e ausência de gramíneas ou capins na camada rasteira, que são plantas mais dependentes do sol. As savânicas a gente vai encontrar árvores, arbustos e um tapete de gramínea que cobre todo o chão, todo o solo, como característica das savanas, E as formações campestres, onde a gente tem praticamente, em geral, a ausência de árvores, presença garantida de gramíneas, podemos ter também ervas e arbustos ali consorciadas com essas gramíneas. Então a paisagem aqui onde a gente vê essas fitofisionomias bem encaixadas como um mosaico, a formação florestal, logo ao lado a gente tem a formação campestre, e dá para olhar no morro lá atrás que a gente tem árvores também espaçadas, então provavelmente é uma formação savânica. Cartão postal da Chapada dos Veadeiros, o Morro da Baleia. Aqui a gente encontra também na parte de baixo da fotografia campos, a formação campestre, um campo limpo. E aqui a gente já encontra o quê? Um segundo andar de plantas, que são os buritis. Então está caracterizando por esses dois estratos, além de outros arbustos aqui embaixo, mais uma formação savânica, tá? Bem ao lado. Então as formações campestres vão ter a cobertura de arbustos menor do que 5% da área, tá? E a altura desses arbustos não ultrapassa 2 metros. Podemos dividi-las em três tipos básicos, tá? Três fitofisionomias, o campo limpo, o campo sujo e campo rupestre. Essas variedades de campos podem ser também ainda classificadas em relação ao ambiente, se são secos, úmidos ou se possuem murunduns, e vamos ver um pouquinho mais de cada um deles aqui. Então, a gente pode ter eles também um ao lado do outro, na formação do mosaico, tá certo? E são fitofisionomias associadas a solos rasos em geral, tá? Mas também é possível encontrar algum campo com solo mais profundo. Então vamos lá, nas formações campestres, a predominância aí de ervas, arbustos, tá certo? E solo raso. Nessa foto aqui a gente tem um campo limpo, bem ao lado da vereda,
nessa foto um campo sujo, né, porque tem alguns arbustos e arvoretas em alguns lugares, e o campo rupestre, né, associado a solos com rochas, grandes pedras que são características na paisagem. E aí no campo limpo a gente vai ter uma forte presença de herbáceos, tá, com destaque aí para as gramíneas, que são os capins, raros arbustos, árvores ausentes. Vai ocorrer principalmente nas encostas dos morros, nas chapadas, nas nascentes. Muitas vezes ocorre de maneira bem abrupta na borda de uma mata, você vê as árvores grandes dessa formação florestal e bem ao lado, sem nenhuma ou quase nenhuma transição, já começa o campo. Tá? Isso é uma característica natural do nosso bioma cerrado também. Tá? E vai ocorrer também em veredas, né? E aí o campo limpo, né, com certeza, vai ter elementos em comum com as veredas e com o campo sujo, são fitofisionomias muito semelhantes, mas também possui espécies exclusivas, né, desse tipo de ambiente. Campo limpo é lindo, né, parece aquela pastagem realmente que a gente olha, sem nenhum arbusto, sem nada na paisagem, é uma textura homogênea, né, como se fosse um tapete realmente. Tá? Aqui no Parque Nacional das Emas, né, em Goiás, é um campo limpo seco, tá certo? Geralmente em solos classificados como neossolos litólicos, cambissolos e plintossolos pétreos. Já no campo limpo úmido, a gente vai ter o solo encharcado, né? Em parte ou do ano inteiro. Quando você anda nele, você sente a água assim, né, saindo do solo, de tão úmido muitas vezes, tá certo? E também vai estar ligado a solos, né, mais jovens, solos relacionados ainda à presença da rocha-mãe em profundidades menores, tá? Algumas espécies aí presentes nos campos, né, o famoso capim-dourado, né, espécie linda, que é muito utilizado no artesanato em algumas partes do Brasil e muito conhecido lá em Tocantins, né, região do Jalapão, tá? Olha só, é uma plantinha pequena que está ali no solo, tá? Muitas vezes pisoteada aí pelo turista ou por quem não conhece, tá? E que dá, né, essa haste que é utilizada para o artesanato. Além os campos também, lembra que eu comentei sobre os murunduns, né? Os murunduns também é uma característica de alguns campos, que são esses morrinhos, tá? Esses morrinhos, eles ocorrem no solo, tá? E muitas vezes eles são povoados por ervas e árvores de um porte um pouco maior, tá? As espécies que não conseguem desenvolver aqui na parte mais do campo suas raízes, acabam ou não sobrevivendo, ou tendo um porte menor. E acima desse morrinho, as raízes conseguem se desenvolver melhor, entendeu? De maneira a possibilitar que a planta cresça mais, tá? Então isso seria um campo sujo de murunduns, tá? É mais comum encontrarmos campos limpos de murunduns, tá? Outra espécie interessante, o capim-rabo de burro, né? Lindo também, né? Essas espécies com grande potencial paisagístico, né? Em geral são tratadas apenas como ervas daninhas que prejudicam a agricultura, mas tem um grande potencial surgindo aí também. Capim-flechinha, outra espécie bem comum também. Outras espécies também que ocorrem muito nos campos do cerrado são diferentes espécies desse gênero chamado Panicum, gênero Paspalum, e alguns bichos agora interessantes, né? Não que sejam exclusivos, os bichos transitam muito entre as fitofisionomias, tá? Mas a gente costuma encontrar mais a codorna mineira, né, nos campos, seja sujo, seja limpo. Essa linda ave chamada beija-flor chifre de ouro também, tá? Ela gosta de pousar em galinhos, está um pouco mais associada a campos sujos, tá? Ou cerrados mais abertos, muitas vezes até rupestres. E a siriema, né, que transita aí entre diferentes ambientes, né, a nossa gargalhada do cerrado, mas também frequenta muitos campos, né? Quando vai caçar seus insetos, né, os répteis que ela gosta de se alimentar. O veado campeiro também, né, esse grande mamífero, né, muito belo, muito perseguido pela tamanduá-bandeira, gosta de procurar muita formiga, cupim para se alimentar. Também frequenta o cerrado típico, o cerrado mais denso, mas bastante frequentador dos campos do cerrado também.
tá? Campo sujo, que é outra fitofisionomia, né? A gente falou bastante do campo limpo. A gente vai ter nele a presença desses arbustos e muitas vezes até árvores que não conseguiram se desenvolver plenamente, tá? Então, ele é exclusivamente arbustivo, herbáceo, com a possível presença de árvores que não se desenvolveram, tá? Não ganharam porte mais alto. E vão variar de acordo com algumas características, né, ambientais, tá? Principalmente o solo influencia, tá? Então podemos ter o campo sujo seco, úmido e até o campo sujo com murunduns, que como eu falei é mais raro que o campo limpo com murunduns, tá? Olha aqui uma linda foto, né, de um campo sujo com a camada de capins e no caso aí o Paepalanthus, né, ou chuveirinho, fazendo o papel da camada mais arbustiva. Aqui um campo sujo com a presença de algumas arvoretas que não se desenvolveram, né? Por conta das condições do solo, principalmente. Tá? E, mais uma vez, geralmente em solos rasos, né? Aqui na encosta do morro é um solo mais pedregoso, né? Mais jovem, e aí a gente não tem o desenvolvimento tão pleno de espécies que crescem até um porte maior, tá? Eventualmente eles também vão se dar bem em solos de baixa fertilidade, tá? Como latossolos de textura média e neossolos quartzênicos. Essa foto é lá no nosso instituto, no Parque Ambiental Colégio Agrícola, né? Um campo sujo, ó, capins com alguns arbustos aí no meio, quebrando a textura, né? Aquela textura homogênea que o campo limpo tem, né? Aqui a gente já tem uma textura mais, né, diferenciada, tá? Mas é heterogênea, né? Outra espécie linda, as pessoas confundem muito com a caliandra, né? Essa chama para tudo, tá? A gente encontra ela também no campus Planaltina. Aí a caliandra de Zanta, vamos olhar bem para parar de confundir essas duas, tá? Essa caliandra de Zanta, as pessoas chamam também de flor do diabo, flor do cerrado, tá bom? Eu conto, e essa aqui é a para tudo. Por que que chamam de flor do diabo, né? Eu costumo contar que é porque quem arranca essa flor e leva para casa provavelmente estava possuído por Satã no dia que fez isso, no momento que fez isso, tá? Não façam isso jamais. Essa linda flor, você vai arrancá-la praticamente murcha na mesma hora. Além disso, ela é importante ali para alimentar alguns animais, né, como beija-flores, e ela vai produzir sementes e sementes se você não arrancá-la. Então a chance de você encontrar cada vez mais com essa lindeza do cerrado é deixar lá ela sem mexer e combater, né, as pessoas que arrancam ela, porque ela não tem uma utilidade realmente ornamental. Ela, assim que você arranca, ela já começa a murchar e pronto, morreu. E aí alguns autores também chegam a citar um campo cerrado, que não é o caso aí do Ribeiro e Walter nessa classificação, mas a título de vocês saberem, né, caso alguém venha conversar com vocês sobre campo cerrado, importante é vocês entenderem, né, o conteúdo e muitas vezes saberem traduzir o que as pessoas estão querendo dizer, tá? Um agricultor, por exemplo, vai descrever a vegetação dele, ele dificilmente vai ter tido acesso a essa classificação do Ribeiro e Walter, né? Então pode ser que ele chame um campo cerrado, o que para Ribeiro e Walter seria mais um campo sujo, né? Ou um cerrado ralo. E aí, na base da conversa, buscar a melhor interpretação possível, caso não seja viável a visitação, né, no momento, tá? E vamos falar rapidamente também do campo rupestre, que é outra formação linda, muito presente na Chapada dos Veadeiros. A gente tem um pouquinho aqui em Brasília, no Riacho Fundo. Aqui no Paranoá tem um trechinho de campo rupestre. Vai ter essa estrutura similar ao campo sujo e campo limpo, porém o substrato do solo vai ter a presença dessas rochas, né? Graças a essas rochas, os campos rupestres, né, estavam bem protegidos, porque não é possível mecanizar, não tem solo para fazer agricultura. Porém, né, numa escala menor do que o potencial das atividades agropecuárias, essas rochas são utilizadas também para paisagismo, né, o que pode, em determinados lugares, representar alguma ameaça ao campo rupestre, caso o manejo seja feito de maneira inadequada, tá? Ou excessivamente. Então, eles também vão estar presentes em altitudes sempre superiores a 900 metros,
acima do mar, né? Lembrando, Brasília está numa cota aproximadamente de 1.000 metros acima do mar, Planaltina, se eu não me engano, chega a 1.100, né? E a Chapada dos Veadeiros, né, vai chegar, né, em torno de 2.000. Me fugiu o número aqui agora, mas eu vou ficar devendo essa informação. Muitas vezes esses vegetais, né, essas plantas sofrem com ventos constantes, mais presentes nessas altitudes, tá? E variações extremas de temperatura, né? À noite muito frio e durante o dia o sol esquenta logo essa localidade, né? E sempre, né, com baixa disponibilidade de água, porque não existe um solo que armazene essa água para essas plantas, né? É quase tudo rocha, o solo é muito novo, é muito superficial, então o armazenamento de água é muito pouco. Olha aqui que foto interessante, as rochas, né? Então a gente tem aqui a presença de canelas de ema, de candombás, né? Velosia squamata, linda demais, vai crescer em solos mais arenosos, né? Pode crescer muitas vezes em cerrados típicos também, mais arenosos, em campos sujos, mais arenosos, né? E no campo rupestre, que tem uma tendência ao pouco solo que ele tem ser mais arenoso. Em geral são rochas, né, derivadas do quartzo, que produzem mais, né, um solo arenoso, tá bom? Essa flor é comestível, viu? Aqui, outra velósia, né, que no caso é o candombá, né, que o nome é o Núcleo de Estudos em Agroecologia Candombá, do nosso campus Planaltina, do mesmo gênero, velósia. Ele se apresenta com a diferença visível muito interessante, que são essas folhas para baixo, né, que formam essa saia, as folhas secas formam essa saia. Enquanto na canela de ema, vou voltar aqui, não temos, vai aparecer outras fotos melhores, deixa eu ver. Na canela de ema a gente não tem essa saia tão evidente. Pode até ter alguma folha, tá? Olha aqui. Mas não é característico. Isso aqui é uma canela de ema, tá? E vamos procurar um candombá pela saia. Aqui atrás tem um candombá, ó, com essas saias de folha seca, tá? O candombá, ele solta essa resina, né, de maneira mais abundante, que é uma resina muito inflamável, que foi utilizada historicamente pelos garimpeiros de cristal da região da Chapada dos Veadeiros, como combustível para lamparinas, e as populações tradicionais utilizavam muito, né, quebrar um candombá desse e botar fogo e usar como tocha para a caminhada também. São plantas que crescem extremamente lentamente, tá? Então, se isso já foi um dia sustentável, hoje deve-se tomar cuidado com esse tipo de prática, né? Vamos dar preferência aí às lanternas, preferencialmente aquelas que a gente bobina e ela acende. Lindo, lindo, olha o potencial paisagístico, né? Aí o cerrado rupestre, durante a pesquisa de inventário que eu auxiliei muito tempo atrás. Olha que interessante, a canela de ema crescendo na rachadura da rocha. Espécies extremamente, né, resilientes, muito rústicas, né, incríveis. E aqui do lado a que eu citei antes, né, a Wunderlichia cruziana, que também é comum nesse tipo de ambiente. Então aí como mais uma foto, né, o campo rupestre, sempre com a presença dessas rochas, né, um campo rupestre mosaicando com um cerrado rupestre, né? São regiões então bem interessantes, né, muito lindas, né, e muito características, tá certo? Nós falamos aqui hoje principalmente das fitofisionomias campestres do bioma cerrado, tá? Espero que tenha clareado, que tenha ajudado vocês e tô louco para que a gente possa voltar para realmente visitar presencialmente, né, essas áreas, tá certo? Fica aí o meu abraço, fiquem bem e até a próxima.